Imagina você tá indo buscar sua rescisão através de um acordo que você acha que vai ser feito pela sua patroa, que você trabalhou por 4, 5 meses, e você chega lá, você tá encurralada, é uma armadilha. E a única coisa que vai acontecer é que eles vão sumir com o seu corpo. Essa é a história da Berenice, e por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui pra vocês. Você pegar esses R$ 900, depois entrar na justiça, acho que você pode fazer isso, entendeu? Eu não queria te dar R$ 900, depois você entra na justiça. Eu tô vendo que tá difícil o acordo entre vocês, né? Eu vou iniciar a história traçando os perfis, né, das pessoas aí que estão envolvidas de uma forma protagonizando essa história. E por incrível que pareça, dessa vez, mesmo eu traçando o perfil dessas pessoas, não vai ficar claro por que realmente está acontecendo isso, até chegar a informação de uma peça-chave, pelo menos na minha cabeça. Lembrando que tá tudo muito confuso, apesar de já ter um tempinho aí que tá acontecendo. Nada disso ainda é comprovado pela justiça, mas no andar da carruagem vocês vão entender que não tem como fugir muito das provas que estão aparecendo, e no meio disso eu também vou trazer detalhes de falácias aí de testemunhas, tá? Que ainda serão, eu acho que acredito que nesse momento já estão sendo escutadas, ou para ser descartada a situação ou arquivada para que se encontre aí no fim a Berenice. A Berenice Ramos de Aguiar tem 60 anos, é viúva com 3 filhos. Depois da morte do marido, os filhos se aproximaram ainda mais da mãe. Ela tem um filho que é o José, que já é engenheiro, e uma filha de 21 anos que está aí fazendo faculdade em Uberlândia, bem longe, né, da onde a Berenice se encontra, que é em Ubatuba. E ela está cursando engenharia florestal. O mais bonito da história é que a mãe ajuda, né, com um auxílio do próprio trabalho, aí ela custeia uma parte da faculdade da filha. Elas não perdem o contato, se comunicam todos os dias. A Berenice costuma trabalhar de pousada em pousada como cozinheira, e esse restaurante é o primeiro lugar, então, que ela para e trabalha aí mais do que freela. Ela chega a trabalhar de 4 a 5 meses. Então a Berenice é uma mulher batalhadora, tá sempre conectada com os seus filhos, trocando mensagem de onde ela tá, para onde ela vai, e os filhos fazem questão de acompanhar aí as vivências da mãe. A Elaine Alves dos Santos é a patroa da Berenice. Parece que ela trabalha num restaurante, então esse restaurante aí é da Elaine, junto com uma casa de rações e um mercadinho, que dá a entender que é aquele, como se fosse um sítio ali, uma região onde ela comanda ali os comércios do lugar. Ela pratica, né, aquela atividade de tiro, que a gente não pode falar aqui, e arco e flecha também, então ela tem documentação para ter arma e esse tipo de material, mas não para usar a qualquer momento, né, para usar nesse tipo de atividade, esporte. Eu não sei muito bem como é que fala, porque eu realmente não acompanho essa parte e não acho uma atividade interessante de ser feita. Não tem uma fama legal na região, tá? Tem uma fama de ser estourada, mal educada, amarga. As avaliações do próprio comércio dela tem vários comentários desse tipo, até elogiando funcionárias, mas dizendo que a chefe é mal educada, comentando que foram lá e o preço era muito caro, e aí foram falar com a mulher, com a dona do lugar, e ela foi muito mal educada, respondeu mal. Outros falando que até saíram sem comer porque eles perderam o pedido, e aí foram falar com a dona do local e ela foi extremamente mal educada. Então existe ali um gênio muito forte. Aí já de testemunhas é falado que ela tem contato ali, né, com coronéis, com essa galera que gosta de pressionar, que passa um poder maior na região, seja da parte investigativa ou seja da parte ali de donos de terra. Então parece que existe um clã ali que bota pressão se precisar em alguma situação.
Isso veio de uma testemunha, lembrando que tudo que está sendo falado aqui é supostamente. E nós temos também o namorado da patroa da Berenice, da Elaine. Ele, na maioria dos lugares, estão falando que é um bombeiro aposentado, mas também se tem testemunhas que falam que ele já foi um ex-policial e que ele tem contato com essa turma mais da pesada quando precisa de alguma pressão ou de cercar ali a situação para que seja resolvida a favor deles. A Berenice então trabalha no restaurante da Elaine já há 4 meses, como eu disse, em Ubatumirim, que fica aí a 30 quilômetros do centro de Ubatuba. E essa região toda de Ubatuba, ela é de mato, de praia, tem muitos turistas, na alta temporada é lotada, mas agora no inverno esse número diminui bruscamente. E aí então, por causa disso, a Elaine já tinha comentado com os filhos que achava que seria demitida, porque diminui a movimentação, não dá para pagar tanto funcionário, então ela meio que estava esperando. É importante a gente saber que ela trabalha nesse lugar sem carteira assinada por mais de 4 meses. Além disso, ela mora em um acoplado, em uma conexãozinha de uma casinha que tem ali perto do restaurante, que é da patroa. E ela paga aluguel do salário que ela recebe para morar nesse lugar. Nesse momento, ela tinha pago um mês adiantado. Então, mesmo que ela saísse do trabalho, ela teria ali 1 mês, 3 semanas para ficar nesse lugar. De fato, a Berenice, ela é demitida, mas 5 dias antes dela ser demitida, ela vai fazer faxina, então, na casa do namorado da Elaine, da patroa. A gente não sabe o que aconteceu nessa faxina, mas a gente tem a informação de que ele pagou a Berenice para fazer essa faxina à parte, através de um Pix, que é confirmado, então, pelo filho da Berenice. Vendo assim, a gente acha que é algo normal e não temos a informação de se a Elaine, a patroa, estava sabendo disso ou se isso foi feito por fora, né? Porque assim, pela imagem que a gente tem da patroa, eu acho que ela mandaria a Berenice lá fazer isso sem nenhum adicional, como se fosse um favor, ainda mais pelo andar da carruagem que vocês vão ver aí. Mas guardem essa informação. Exatos 5 dias depois, então, que ela vai fazer a faxina aí na casa do namorado da patroa, ela é mandada embora. E a patroa deixa claro que só vai pagar R$900, sendo que a Berenice estava esperando receber a rescisão, tudo certinho, que dava mais ou menos, e que ela estava exigindo, em torno de R$4.000 por todos esses meses que ela ficou nesse trabalho. Começa então uma briga entre as duas, que a Berenice prefere deixar nas mãos de um advogado, porque ela não queria, no fundo, ter que entrar com um processo, vocês sabem aí, né, quanto que se gasta para isso. Ela então conversou com esse advogado que disse que seria possível resolver de forma amigável. O advogado então entra em contato com a patroa, deixa muito claro que eles não vão chegar num processo, que ele tá ali aberto, apesar de ser um advogado, mas para ela não se assustar, de que ele quer resolver isso de uma forma amigável. Que seria o quê, gente? Um acordo, né, bater uma documentação, acertar lá um valor e ficar por isso mesmo. Na minha cabeça, uma mulher que é proprietária de 3 empreendimentos, que domina ali a região, iria entrar em acordo com esse advogado. Ou se ela fosse, né, um pouco mais geniosa, como todo mundo aí fica falando, ela bateria o pé, falaria, eu não vou pagar nada, vocês que se viram. Entra então com um processo, porque aí imagina os custos desse processo. Será que a Berenice iria conseguir pagar? Existem aí muitas empresas, né, que deixa mesmo, nem corre atrás, porque sabe que a pessoa não vai ter condições de continuar esse processo. Então, e também se continuar, ela poderia pagar um advogado melhor, ela poderia, né, inventar alguma prova, alguma coisa, enfim. Estaria muito mais fácil, muito mais favorável qualquer ação esperada de um modo. Poderia ser a safada da situação, poderia ser cruel, mas não no que chegou por essa patroa. Só que isso não acontece. Primeiro porque a patroa não responde o advogado. E aí, então, a Berenice resolve ir falar
pessoalmente com a patroa. Antes disso, tem esse áudio que vocês escutaram aí no começo da história, que é o áudio do namorado da patroa. Esse áudio, escutado pela primeira vez, ele me trouxe um estranhamento. E eu vou apontar aqui para vocês refletirem se vocês acham que eu tô viajando muito ou se pode ter alguma coisa a ver. Você pegar esses R$ 900, depois entrar na justiça, eu acho que você pode fazer isso, entendeu? Eu não queria te dar R$ 900, depois você entra na justiça. Eu tô vendo que tá difícil o acordo entre vocês, né? Para ele tá mandando esse áudio para ela, então ele tá conversando privado, né? Ele não tá conversando pelo celular da patroa. Então ele tem o contato separado ali da Berenice. Já dá a entender então que essa faxina aí foi no privado, né? Foi separado, individual. Até aí tudo bem. Só que se você escutar, se você prestar atenção no que ele fala, Você pegar esses R$ 900, depois entrar na justiça, eu acho que você pode fazer isso, entendeu? primeiro que parece que ele tá dando um conselho, uma ideia para ela, né? Então, tava rolando ali uma conversa sobre a situação, que eu acho estranho. Se ela tá resolvendo com a patroa, o namorado tá por um outro contato aí dando o conselho dele. E o conselho dele é muito estranho, porque ele fala assim, se você pegar esses R$ 900, dando uma ideia para ela que seria uma coisa boa ela pegar esse dinheiro agora, depois você entra em processo se você quiser, achando que isso seria uma boa saída. Mas vamos lá, gente. Quem em sã consciência tá do lado da sua mulher, fala para a empregada pegar o dinheiro e depois entrar com o processo. Ele repete isso de novo, 2 vezes, com a ideia de fazer ela aceitar essa situação. E aí me vem uma outra coisa, quando ele fala pegar esses R$ 900, ele tá falando de pegar o dinheiro em mãos, e aí já me passa aí, né, uma suposição, uma ideia de que será que então ele falou isso porque tipo a patroa falou, manda isso pra ela vir até aqui, para ela achar uma boa ideia, vir até aqui, pegar os R$ 900 e aí acontecer o que tem que acontecer. Porque assim, gente, quem daria o conselho de se entrar com um processo depois? Na primeira vez que eu escutei, me veio uma ideia de, será que é uma emboscada? Vem aqui, pega o dinheiro limpo em mãos, para, né, uma isca, para ela ir lá, e depois você faz o processo. Era mentira, era só para ter a força ali motivadora dela ir lá achando que vai vencer a situação, mas no fundo ele não tá ali aprovando que ela processe a mulher depois de jeito nenhum, porque a mulher é mulher dele, né? Foi essa a primeira ideia que eu tive. Só que no fim, aí ele fala, porque vocês duas não estão se entendendo, tal, me dá uma ideia de que o cara tá em cima do muro. Tipo, ele não tá querendo nem defender uma e nem defender a outra. E pensa comigo, o seu companheiro, ele vai te defender. Ele não vai ficar de papinho com a empregada, dando ali, com a funcionária que seja, dando ali ideia do que pode se resolver para ficar bem para ela. Não tem sentido nenhum. Então, desde a primeira vez que eu escutei esse áudio, me trouxe esse estranhamento. Não sei dizer o que é ou o que deixa de ser, mas deixem aí nos comentários se vocês pensaram pela mesma linha de pensamento que eu ou por uma outra linha, que tá tudo bem também, porque eu não sou a dona da razão. A gente tá aqui especulando, né? Bom, na terça-feira, dia 30 de junho, então, a Berenice ainda troca mensagens ali com o advogado, com a família dela, e depois ela silencia. A última mensagem é lá para as 3 horas da tarde, onde ela diz pro advogado que vai, então, tentar um acordo com a patroa dela ao vivo, vai conversar com a Elaine. E aí vem a parte do que as testemunhas estão falando e que nem todo mundo ainda divulgou, né? Que explicam que se tem uma briga, então logo lá na rua, antes da Berenice entrar no restaurante, que uma fala muito alto com a outra. Alguns falam que a Berenice já chegou a ser agredida ali. Uns falam pela Elaine, outros falam que pela Elaine e o namorado junto. E a Elaine, querendo apartar e resolver de uma forma escondida, chama a Berenice então para entrar no restaurante e a Berenice não aceita, porque ela já tá com medo.
É colocado que a Berenice, então, falam de taco de golfe, a gente não tem confirmação disso, tá? E que a Berenice desmaia, fica desacordada. Só aí a Elaine, então, dá conta do que aconteceu e tenta resolver, não só com a caminhonete dela, mas um outro carro vermelho que já foram vistos em câmeras ali da rua, que o filho conseguiu, que junta a Elaine e outros conhecidos que ela tem por ali que resolvem esse tipo de situação, mais um sobrinho que entende então que vai levar a Berenice até um certo lugar, mas que depois a situação muda no meio do caminho e a Elaine já pediu para ele e ele acaba participando de tudo. Pontos que eu já paro para a gente pensar aqui. Uma mulher que tem essa região toda, que tem esses comércios, que tem condições de pagar advogados, que tem condições de ficar no calote por muito tempo, porque isso para ser resolvido na justiça, quando é resolvido, demora e tem todo o lado da pessoa e tem que ver qual é o juiz. Enfim, uma mulher influente teria que fazer isso com a funcionária que foi feito, isso supostamente falando, mas se não foi feito, vocês vão entender que quem desapareceu com a Berenice até o momento foi ela teria necessidade de fazer isso? Se ela fosse, era isso que me pegava desde o começo. Se ela não tivesse dinheiro, eu entendia, mas a mulher com toda essa influência faria isso. Por quê? Se num estalo de dedo ela poderia resolver isso de uma forma bem mais tranquila. É aí que estão cogitando agora o crime passional. Por ciúmes, não sabemos direito do que viu, do que aconteceu e do que pegou do namorado com a Berenice. Ela, na fúria, no emocional, tenha ali agredido a Berenice até ela perder a consciência. Para mim, não estou falando que é isso, mas faz um pouco mais de sentido. O que acontece então é que a Berenice desaparece e aí fica o filho mandando mensagem para essa patroa, a filha tentando entender o que aconteceu. Essa patroa ela mente descaradamente, tá, pro filho. Primeiro ela fala que a Berenice teria um trabalho em Toninhas e depois ela fala que deu uma carona para Berenice e que ela ia para Toninhas e aí o trabalho não deu certo e pediu então para ficar na beira da estrada, 3 quilômetros de distância ali da casa dela e que ela ficou ali com mais de 4 malas. E é aí que a coisa começa a ficar feia, porque não tem sentido algum. A Berenice tem fibromialgia, ela jamais iria conseguir carregar aquele tanto de malas. A direção de Toninhas ir para um lugar, para uma região também que ela disse que iria retornar para São Paulo, era por um outro caminho e nas câmeras a gente consegue ver que o carro da patroa foi para uma outra direção, que é para a direção de Paraty, onde se encontram trilhas, onde se tem muito matagal, onde dá para perder, desaparecer de tantos lugares isolados que tem. Me desculpa, gente, às vezes o risinho irônico vem, porque é tão absurdo que a gente acaba rindo de nervoso. Acho que todo vídeo eu falo isso, mas eu faço questão de explicar de novo, porque se tem alguém novo que tá assistindo, pode pensar que eu tô rindo da situação. E é nervoso. É nervoso de tanta mentira, de tanta coisa que não tem sentido. Ela ainda conta pro filho da Berenice que ela deixou a Berenice com R$2.600. E aí a gente pensa, dinheiro? É dinheiro vivo. O namorado fez Pix. Uma mulher dessa faria Pix. Da onde que ela ia pegar dinheiro para dar nas mãos da Berenice? Para quê? Qual o sentido? E sem nenhuma documentação assinada pela Berenice da rescisão e de que ela foi paga. O filho dá uma volta ali, né, num lugar onde essa mulher tem esses estabelecimentos e ele encontra uma sacola onde tá escondida por cobertores, produtos de limpeza e lá dentro tem documentações importantes da Berenice. Procuração do advogado e receitas médicas. A Berenice iria embora sem os próprios documentos, deixaria a casa que ela alugou por mais um mês lá sem receber de volta
esse aluguel, sendo que ela já estava cobrando a rescisão um valor que ela achava que era o certo. Essa mulher pagar essa rescisão, ela estaria ganhando, porque se isso fosse para um processo, ela pagaria muito mais. Estava bem abaixo do valor que a Berenice deveria receber. Quando a polícia, confirma aí o desaparecimento da Berenice, que o filho vai lá, denuncia, fala tudo o que aconteceu, e a polícia então pede as câmeras da parte da frente dos estabelecimentos. Da Elaine, ela nega. Eles pedem as câmeras para ver o que aconteceu e ela nega. A polícia só consegue essas imagens a partir do dia 8 de julho por ordem judicial. Tempo suficiente para apagar, para mudar, para tentar bloquear. Nós confiamos no trabalho da polícia e eu acredito que eles consigam recuperar as imagens apagadas, desfazer ali os bloqueios para conseguir assistir o que está dentro, o que está nas câmeras. A gente espera que dê certo. Mas quem faz isso deve algo. Não tem muito sentido. Para completar a situação, nós temos o namorado que pegou o carro, que era a caminhonete preta, e foi às pressas resolver de cuidar ali de uma porta que estava com a marca do disparo de um tiro, que ele diz que foi aí, em uma das atividades da Elaine, que não tem nada a ver com o momento da Berenice. A partir dessa informação, a polícia então prende a Elaine, porque ela acaba virando a principal suspeita. Apesar de não ser nada comprovado, tudo que ela faz, além de não ter sentido, ainda incrimina ela cada vez mais. Existe ainda, o tal do supostamente de que ela teria aí confrontado a Berenice, chegado aí nesse choque fisicamente, porque teria acusado a Berenice de pegar produtos do mercado dela sem o consentimento dela e sem pagar. Se por acaso isso aconteceu, eu acredito que tenha sido uma desculpa dela para partir para cima da Berenice. Do contrário, eu acho que assim, ela teria ali um flagrante para chamar a polícia para não pagar os meses de trabalho da Berenice, porque se a Berenice furtou algo, ela vai presa e ela não precisa pagar nada. Então, eu não acredito, não tem muito sentido ela ir para cima da Berenice com esse tipo de falácia. Se ela é uma mulher sagaz, esperta, como parece que está tentando aí, mudar as peças do tabuleiro para que nada seja descoberto, ela não iria por esse caminho, porque seria muito mais fácil de prender a Berenice com uma informação dessa, se tivesse provas de que ela realmente furtou alguma coisa no mercado. Voltando para as imagens das câmeras que se vê então a caminhonete dela preta e um carro vermelho atrás, se diz que esse carro vermelho de trás é de um coronel, de um mandante ali da região, que teria ajudado ela com isso. E se tem ainda uma outra confusão de que é esse burburinho e essas testemunhas aí que estão falando sobre o que realmente aconteceu, começou a aparecer por causa de um confronto que a Elaine tem com a irmã. A irmã tem passagens na polícia, tá? A Elaine teria pegado o filho dessa mulher, o sobrinho dela, para dirigir esse carro aí, onde eles trocam a Berenice de carro para continuar, e a gente não sabe o que ia acontecer com ela e o que fizeram com ela, infelizmente, enquanto esse outro homem volta com a caminhonete preta e deixa na casa ali da Elaine para que ninguém desconfie de nada. A gente não sabe até onde isso é ou não é, mas o confronto aí entre as irmãs parece que aconteceu por ela ter colocado o sobrinho nessa situação sem ter explicado o que estava acontecendo e dizer que seria uma coisa, que seria só transportar a Berenice para um lugar e acabar acontecendo outra. Ele virou cúmplice, seja lá o que aconteceu. Outra confusão também é que ela diz então que parou ali num acostamento no meio do nada para deixar a Berenice por causa que o trabalho de Toninhas, da região de Toninhas, não tinha dado certo. Berenice chega para ele falar: estou indo para um trabalho em Toninhas, me leva. 10 minutos depois, 3 quilômetros de distância, o trabalho não deu mais certo. E mesmo assim, o caminho para Toninhas e para São Paulo era o mesmo, não teria por que a Berenice pedir para parar em um acostamento. E não teria por que ela estar indo com a caminhonete, seguindo por um carro vermelho,
para outro caminho que não tem nada a ver. A polícia encontrou, né, na casa da Elaine, as 3 armas que ela tem autorização para ter, mas aí eles vão pesquisar se a bala lá, né, no carro que aconteceu, se foi antes, se foi depois, dá para saber exatamente o horário que aconteceu o disparo. Tem também as imagens da rua, as testemunhas que estão aí para falar e ver se bate o que aconteceu ou deixou de acontecer. O sobrinho que se realmente foi levar a Berenice tinha a informação que iria levá-la para um hospital, mas não foi isso que aconteceu. Provas e muita coisa para pesquisar a polícia tem. A questão é que a Elaine, ela não confirma que tenha feito nada de ruim com a Berenice. Ela diz que só fala na frente de um advogado, já se tem dias aí do que aconteceu, e isso estava sendo tratado no início como um desaparecimento. E agora não, agora realmente é um crime. E a coisa fica pior porque a caminhonete preta da Elaine só voltou no mesmo dia para o local de onde ela mora às 10 horas da noite. Se essa caminhonete foi sentido Paraty, que é um lugar onde se tem muito verde, onde se tem muita água, muita trilha, imagina o tamanho de distância que nós temos aí para tentar procurar o corpo da Berenice sem nenhum tipo de dica ou de informação vinda da Elaine, que até o momento é a principal suspeita e mandante do crime. Escutando aí o áudio desse namorado da Elaine e essa informação de faxina por fora na casa dele, com Pix por fora, com WhatsApp, com conversinha como estava, não defendendo a esposa, talvez para envolver ali, entender o que estava acontecendo, mas mesmo assim eu acho bem estranho, me faz levar essa situação para alguma desavença ou até mesmo confusão nesse sentido com esse namorado, porque não me entra na cabeça uma mulher influente, com dinheiro, fazer isso sem pensar com a Berenice por causa de R$ 4.000. Que talvez ela nem precisasse pagar e ficasse enrolando através da justiça, de não comparecer na audiência, de um advogado bom que já mataria o caso logo no começo com alguma desculpa, ou até mesmo ela fechando o acordo por fora com o advogado. Ela quer 4.000, eu dou 3.000, ela fecha. Que não chega no valor estipulado que ela realmente teria que pagar. Não faz sentido ela armar essa emboscada para Berenice por causa dessa quantia de dinheiro e nem perder a cabeça em um confronto físico com a Berenice no grau que parece que chegou para ter que sumir, desaparecer com o corpo, se ela não tivesse uma motivação maior. Temos que falar ainda suspeita, porque não temos o julgamento e as provas ali fixadas pela polícia. Mas sabemos que pelo andar da carruagem e as coisas e tudo que ela falou e reverteu e converteu que não tem sentido nenhum, alguma culpa no cartório aí tem. E através dessa culpa aí no cartório que a gente não sabe o grau, o nível do que é, eu deixo aqui a dúvida para vocês. Vocês acham que uma patroa faria isso com tudo a favor para ela, com tudo a favor? Ela podendo enrolar de pagar, ela podendo ganhar com advogados bons, podendo fechar um acordo muito abaixo do que ela teria que pagar. Vocês acham que uma patroa chegaria ao confronto físico e assumir com a funcionária por causa de tão pouco? Ou que um crime passional, um envolvimento aí de ciúmes ou até alguma outra coisa que a gente não sabe, com certeza colaboraria e traria muito mais argumento para o que foi feito, que a gente não sabe também exatamente o que foi, se é que vocês me entendem. É importante dizer que toda a gravidade desse caso estão sendo colocados por testemunhas que estão sendo escutadas, mas que ainda não foram confirmadas como real. Então, nem medir a gravidade desse caso a gente consegue.
Eu também falo, né, coronéis, acho que diz coronéis várias vezes, mas estou aqui dando nome a pessoas que têm algum tipo de autoridade nessa região e que pode-se ter criado um clã aí para confrontar quando se acontece algo. É importante eu falar isso aqui para não ficar queimado coronéis, como eu não gosto que fique queimado diaristas ou garotas que fazem programa, enfim, né? Pode dar uma ideia de que os coronéis são ruins. Não, foi o nome que foi citado aonde eu pesquisei, né, por algumas testemunhas, mas que tá querendo dizer aí que qualquer pessoa que possa ter uma influência, uma autoridade maior, seja dentro da polícia, seja por ter terras, seja por comandar algum grupo aí ruim, da máfia, enfim, tá bom? Então deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.